no tempo de liderança. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Também quero me solidarizar com as famílias vítimas do incêndio na região do Osiel e lamento muito, espero que o poder público possa oferecer toda a ajuda necessária a essas famílias. Eu quero falar hoje sobre o evento que ocorreu no dia de hoje, promovido pelo Secov, o Sindicato das Empresas de Empreendimentos Imobiliários, onde teve a presença do prefeito Dário Saad, a secretária Carolina Baracá, e teve uma fala infeliz do prefeito ao um dos presentes estarem falando no tempo de perguntas sobre a invasão que ocorreu ali no centro de Campinas, quais as medidas a prefeitura iria tomar. E, talvez sem querer, ele disse que na Câmara, dando a entender que o assunto era a não cassação do colega Paulo Búfalo, deu a entender que havia o corporativismo na Câmara e que a gente tinha que entender essas questões. Então, eu quero deixar bem claro, mais uma vez, que, tirando os 6 vereadores aqui do PT, do PSOL e do PCdoB, nenhum dos vereadores aqui defende invasão de propriedade privada. Nisso não existe corporativismo nenhum. Isso é uma questão de pauta que cada um defende. Então, existem 6 vereadores nessa casa que assumem a bandeira de apoiar a invasão. Os outros 27 vereadores dessa casa não apoiam a invasão, defendem a iniciativa privada, repudiaram a invasão no centro, e eu, exaustivamente, subi nessa tribuna e, através de vídeos na rede social, repudiei a atitude tanto do vereador Paulo Búfalo quanto do movimento. Somos antagônicos nas nossas bandeiras, nas nossas atitudes. O PSOL e o Novo têm cláusulas totalmente opostas. A defesa da iniciativa privada é cláusula pétrea dentro do Partido Novo. Se eu não defendesse a propriedade privada, eu já estaria expulso do partido. Então, eu não vou admitir ninguém dizer que o meu voto foi baseado em corporativismo. Não há que se confundir um pedido de cassação totalmente infundado, baseado em mentiras, baseado em dizendo que o vereador Paulo Búfalo participou de invasão e usou carro para apoiar a invasão e deu carona para invasor. É mentira isso, nós sabemos. Então, baseado em mentira, a gente não pode abrir uma cassação de CPI. Quando o proprietário do imóvel pediu reintegração de posse, nota 10 para ele. Subi aqui nessa tribuna e falei, se eu fosse no lugar dele, eu faria isso e muito mais. Processaria o vereador Paulo Búfalo, processaria o movimento, processaria todos que eu achasse que estivessem envolvidos na invasão. Mas, ao ele pedir abertura de cassação na Câmara, nota 0. Sem fundamento nenhum, não há que se misturar as coisas. Aqui na Câmara, a pauta é política e ele tem voto, ele foi eleito e ele tem legitimidade para defender aquilo a que ele se propõe. Então, vamos encerrar esse assunto. Todo mundo que continua com esse fla-flu aí, né, que a quem interessa continuar com o fla-flu para render likes na rede social, vamos parar com essa novela. Uma coisa é invasão, que somente 6 vereadores aqui defendem e o resto não defende. Outra coisa é pedido de cassação totalmente infundado, que não faz nenhum sentido, e seria vergonhoso, sim, se essa casa tivesse aceitado um pedido de cassação. Agora, o segundo item que eu quero falar é em relação ao que foi apresentado nessa reunião do setor imobiliário. Foram apresentados números do Secov em relação a lançamentos imobiliários, números de empreendimentos que estão surgindo, e também foram apresentados números da Secretaria de Planejamento em relação a aprovações, alvarás, comparando anos de 2021, 22, e aparentemente os números são positivos. Então, você olha ali o número de projetos aprovados, o número de alvarás emitidos, existe um acréscimo de 20% na taxa de sucesso da Secretaria em relação a 2021, por exemplo. Então, 22 teve um acréscimo de 20% no número de aprovações.
Só que isso é um resultado muito baixo, e a gente não tem que ficar contente com isso, não. Eu sei que nem o prefeito está contente com isso, nem a secretária, apesar de todo o esforço que a secretaria faz, mas está muito aquém do patamar que Campinas precisa. A gente precisa de medidas estruturantes para sair desse chove não molha, desse enxuga-gelo. Porque todo o avanço que teve a região, a RMC, a região da macro de Campinas, que até compararam os números com a região da Grande São Paulo e a região de Campinas, que Campinas ficou, acho que 15 mil unidades atrás da Grande São Paulo, como se isso fosse um grande feito, né? Na verdade, o que está acontecendo é uma grande fuga, porque quem quer morar numa cidade de São Paulo que é 10 vezes maior que Campinas, que aquilo é o caos, né? Tem gente que gosta, mas a maioria que está vindo para o interior está fugindo, porque não tem mais para onde crescer ali. Ali só está inchando e os problemas se potencializando. Então, vem para o interior, vem para a região de Campinas. Aqui temos o aeroporto de Viracopos, temos universidades, temos toda a pujança e a vocação tecnológica de entreposto também que Campinas tem, essa vocação histórica de estar aqui na interligação praticamente do Brasil inteiro, tudo passa aqui por essa região. Então, não é mérito da prefeitura que está atraindo empreendimentos imobiliários. Não, apesar dos nossos gestores políticos, apesar da gestão pífia, apesar do custo Campinas, que é caríssimo, apesar de tudo isso, ainda atraímos crescimento e investimento na região, pelas condições históricas da nossa cidade, pela vocação, pelo trabalho do nosso povo. Então, não é mérito nenhum da prefeitura em estar atraindo tantos empreendimentos imobiliários. Porém, a gente reconhece que existe um esforço sendo feito para melhorar a gestão, mas todo mundo, a gente percebe que os recursos estão sendo insuficientes. Eu abri uma comissão para verificar a questão de projetos e alvarás na cidade. A reclamação é muito grande em relação a prazos. Eu, como arquiteto, aqui senti na pele, a cada ano a situação piora demais. Então, apesar dos números da secretaria melhorarem os índices, para o consumidor final ali, o tempo de demora de retorno, de aprovação e início do empreendimento é bem diferente dos números apresentados e a situação piora a cada dia. E por quê? Porque a demanda é muito maior do que a resposta que a gestão dá. Então, a gente precisa de um choque de gestão, a gente precisa de medidas estruturantes, porque senão a gente só vai andar de lado e a demanda só aumenta e a gente não consegue cumprir o mínimo necessário. Um exemplo disso é a fila da Coab, que está lá com 40 mil famílias sem moradia, e a gente aí festejando, porque vai ter aí um financiamento do Estado para propor para 500 moradias aqui na cidade. Claro, temos que ficar felizes com 500 moradias, mas isso não é nada perto da demanda que nós temos. Então, a gente precisa de planejamento urbano, a gente precisa de um prefeito que compre essa pauta, a gente precisa de um plano para Campinas para os próximos 50 anos, o poder público tem que chamar a iniciativa privada, a gente tem que ter um master plan da cidade, a gente tem que ter um master plan do centro de Campinas, a gente tem que chamar as entidades, as empresas, os empreendedores, os melhores escritórios de engenharia, de urbanismo, e fazer uma força-tarefa, criar instrumentos urbanísticos necessários para a gente fazer uma revolução nessa cidade. Isso seria o papel de um verdadeiro prefeito. Infelizmente, o prefeito Dário Saad não é um arquiteto urbanista, não é um planejador, não tem conhecimento urbanístico, mas ele precisaria estar cercado de pessoas com esse ímpeto, com esse objetivo. Infelizmente, a gente vê que a secretaria está totalmente empenhada a apagar incêndio todo dia e não sobra fôlego para pensar no futuro. Então, é muito triste para a cidade de Campinas ver ali os empresários com o pires e a xícara na mão, sempre de joelho, pedindo favor para o poder público para melhorar uma leizinha, um decretozinho, para eles continuarem sobrevivendo. É uma tristeza, uma tragédia para a cidade de Campinas. A gente precisa de ousadia e a gente precisa de um prefeito que tenha essa visão de futuro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Juscelino.